Oi, minha gente, como é que vocês estão, hein? Esse é o vídeo 3 do nosso kit de Páscoa e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um biscoito amanteigado, glaceado, delicioso. Mas antes, dê uma curtida aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E se você não viu ainda os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar o link aqui que é para você olhar. A gente fez um biscoito lindo, shiny cookie, maravilhoso, brilhoso, delicioso. Então vamos lá! E para iniciarmos essa receita, nós vamos precisar de trigo, de açúcar cristal, manteiga sem sal, fermento, canela, ovo, leite, essência de baunilha e sal. E a primeira coisa que nós vamos fazer é juntar todos os secos, com exceção do açúcar. Vamos juntar aqui o trigo, o sal, o fermento e a canela. E nós vamos misturar muito bem e reservar. Em um bol de uma batedeira, nós vamos colocar o açúcar e a manteiga. Esse biscoito também pode ser feito com margarina, se assim você desejar. Nós vamos usar o batedor raquete, porque a intenção não é acrescentar ar a essa massa. Vamos bater e até que fique um creme bem clarinho. Quando ficar um creme clarinho, nós vamos acrescentando os ovos aos poucos. E em seguida, a essência de baunilha. Vamos também colocar o trigo aos poucos. A gente coloca um pouco de trigo, coloca para bater pouquinho, só para misturar. Depois acrescenta de novo mais um pouco de trigo e bate mais um pouquinho. Aqui eu estou acrescentando leite porque eu esqueci de acrescentar na batedeira, tá bom? Mas quando você estiver fazendo em casa, assim que você colocar a essência de baunilha, já coloca também o leite. Nós vamos descansar essa massa em um plástico filme. Aqui eu dividi essa massa em 2 partes. Assim a gente evita de utilizar a massa toda na hora de cortar os biscoitos. A gente tira da geladeira só o necessário. E aí ela vai continuar sempre geladinha. É importante isso porque quando você for cortar o biscoito, se a massa estiver em temperatura ambiente, o biscoito vai deformar. 2 horas depois, aqui está a nossa massa, geladinha e firme. Eu gosto de usar um saco de celofane para abrir a massa, porque aí a gente não fica acrescentando muito trigo para a massa não grudar na mesa. Vou utilizar 2 palitos de churrasco como um guia. Assim, quando eu estiver abrindo a massa, ela vai permanecer com a mesma espessura. E vamos fazer dessa forma. Coloca a massa entre o saco e os palitos. Você observa que a massa ela não se expande justamente por causa dos palitinhos. E nós vamos utilizar os cortadores com tema de Páscoa. Os que eu tenho aqui são o coelhinho, a cenoura e o pezinho do coelho. Vamos cortar a massa com ele. Por isso é importante que a massa esteja bem gelada, porque senão, na hora de tirar esse biscoito, daí ele vai se deformar. Coloquei aqui os biscoitos em um papel manteiga no fundo de uma assadeira. E a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de assado, estão aqui os nossos biscoitos. É importante prestar atenção que eles não estão corados, eles estão bem clarinhos. Observe, a parte de trás está um pouco mais corada. Quando você tirar do forno, ele não vai estar completamente firme, crocante, ele ainda vai estar macio. E à medida que ele for esfriando, é que ele vai ficar crocante. Para fazer o nosso glacê, nós vamos precisar de água e 100 gramas de glacê real. Esse glacê eu já compro ele pronto, só no ponto de misturar a água e bater. Vou usar uma colher medidora de uma colher de chá. Nesse momento, é importante entender que a gente precisa colocar pouca água, porque se você colocar muita água de uma vez, esse glacê ele vai dissolver demais e aí não vai servir para o que a gente quer fazer.
Então aqui eu coloquei 1 colher e no final de tudo eu coloquei para essas 100 gramas de glacê 4 colheres de chá. Misturei bem e ele ficou assim, bem firme, caindo em blocos. Eu dividi em 2 partes, porque eu vou precisar de um glacê mais firme e um glacê mais fluido. E para fazer o glacê mais fluido, a gente vai colocar um pouco de água só. A gente não precisa colocar muita água. E a gente vai fazer um teste agora para vocês entenderem. Eu vou levantar um pouco desse glacê e vou jogar de volta. Então, quando a gente levanta e joga esse glacê de volta, ele precisa o quê? Ele precisa se unir ao glacê que já está na vasilha em 6 segundos. Nós vamos fazer o teste. Esse glacê que eu estou mexendo aqui é o glacê fluido, é o glacê que vai servir para cobrir o biscoito, tá? O outro glacê é para contornar o biscoito. Então, vamos lá fazer o teste. Quero que você preste bem atenção. Vou pegar e vou jogar. Vou contar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que ele se juntou com a parte que estava embaixo. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em 6 segundos ele se une. Esse outro glacê que é mais firme, eu vou usar para contornar o biscoito. Então eu vou colocar um pouquinho de água só. Não precisa colocar muita água, tá? Porque senão ele vai perder o ponto. É um glacê que não é nem tão firme, nem tão fluido. Ele precisa ganhar a forma que eu quero quando eu estiver utilizando o saco de confeitar, ok? Vou usar aqui manga de confeitar, mas caso você não tenha, você pode usar um saquinho de celofane e cortar as pontinhas, uma das pontinhas do fundo, que vai dar certo também. Agora a gente vai cobrir esse biscoito. Vamos apertar a manga de confeitar com delicadeza e deixar o glacê sair sem encostar o bico da manga no biscoito. A gente apenas aperta a manga e deixa o glacê cair sobre o biscoito. Vamos fazer aqui de outro ângulo para que você possa entender melhor. Observe que eu não encosto o bico da manga no biscoito, eu apenas aperto e deixo o glacê cair. E essa parte do glacê, esse contorno que nós estamos fazendo, é como uma contenção. Para quando eu colocar o glacê fluido, ele não derrame. Observe que eu estou colocando aqui o glacê fluido e ele não vai derramar. Ao colocar o glacê fluido, você precisa ter cuidado para não colocar demais e ele derramar, tá? Então, é como uma cinta de contenção esse glacê mais firme. A gente bate para as bolhas poderem subir. E essas partes que ficam sobrando, a gente pega um palitinho e a gente vai puxando o glacê para que o glacê vá entrando nessas partes que ficou faltando. Vamos dar outra batidinha para as imperfeições saírem. Se vocês observarem, tem uma bolha, subiu uma bolha aqui e eu vou estourar com o palito. E vou bater de novo. E é isso aí. Esses são os nossos biscoitos. Eles têm validade de 3 semanas. É só colocar num saquinho de celofane que ele vai permanecer perfeito nessas 3 semanas. Lindo esse biscoitinho, não é? Um verdadeiro mimo. Eu tenho certeza que quem ganha fica muito feliz, mas quem vende fica tão feliz quanto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre embalagem. As embalagens que eu preparei para que a gente possa estar embalando e vendendo esses biscoitos. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar teu comentário aí. Me diz o que foi que você achou. Até a próxima!